É hora de integrar o mundo material com o mundo espiritual, gente. É hora de integrar o mundo dos negócios com o mundo do autoconhecimento. É isso mesmo? Você concorda com isso, meu querido Lucas Leal? Com certeza, gratidão, Tocho, pela oportunidade. A gente tem que integrar, sim. A gente vive numa sociedade muito desequilibrada, no geral, que hoje, quando a gente olha para quadros mentais, emocionais das pessoas no trabalho, em outras esferas da vida, a gente vive um mundo um pouco infeliz, de certa forma. Então eu vejo que a integração e o equilíbrio da nossa vida material, profissional, espiritual, relacionamentos, família, tem que transitar de forma harmoniosa. Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vivo uma trajetória que constantemente me traz esse desafio de equilibrar mundos que parecem tão distantes, né, o material e o espiritual, e como que a gente consegue através de uma dança dinâmica transitar entre esses mundos e aplicá-los na nossa vida de maneira prática para buscar ali um estado de mais harmonia, de mais felicidade, para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E quem será que separou esses dois mundos, hein, irmão? Eu fico pensando aqui, eu estava aqui pensando agora. Quando é que foi que a gente começou a separar isso tudo, né? E por que que a maioria das pessoas ainda enxerga esses dois mundos de forma separada? É interessante porque existe uma parte histórica e lógica por trás disso, né? Se a gente puxar desde a Revolução Industrial, como que a globalização ela foi andando, como que os mercados foram evoluindo, a maneira como as empresas e o capitalismo funciona, né, para gerar lucro, para manter a economia girando, ela nunca precisou olhar muito para a parte humana, né, para a parte emocional do negócio. Eu tinha ali uma parte fabril, né, começando lá na primeira revolução, que as pessoas trabalhavam quase como robôs, né, faz a mesma coisa, Fordismo, etc. Foram surgindo outros movimentos e atualmente percebe-se que a forma como o capitalismo está organizado foi muito bom para a sociedade chegar até o momento que está agora, mas a gente precisa transformar do daqui em diante. Porque o índice de infelicidade, de diversos problemas das pessoas nas organizações está muito alto. Então eu vejo que essa separação, e aí não só nas empresas, né, eu vou falar bastante disso porque conversa com o meu desafio de vida e com o que ressoa internamente, mas também a nível humano, hoje a gente vive num mundo muito dual, muito separatista, né? Direita, esquerda, é socialismo, é capitalismo. Então, esse separatismo se reflete em diversas esferas da nossa vida, e uma delas é a parte material e espiritual. Se eu trazer aqui Ocidente e Oriente, né? A gente vive uma filosofia oriental que tudo tem seu ponto positivo e negativo, né? Mas se a gente pegar um lado um pouco negativo do Oriente, é que vai num extremo de desapego da matéria, e que para eu me iluminar e alcançar estados, nirvana, samadhi, eu preciso me desapegar de tudo. E aqui sem entrar em quesitos de ser certo e ser errado, mas é um extremo, é uma polaridade. Ao mesmo tempo, num lado ocidental, a gente vive a polaridade de eu preciso sempre ter mais, eu preciso sempre ganhar mais, ser o melhor, é aquela competição que também não é saudável. Então é o excesso de materialismo, né? Quanto mais eu tenho, mais eu mostro que eu sou alguma coisa, quando deveria ser o contrário, né? Primeiro eu ser, para depois o ter vir de forma natural e fluida. Então eu acho que essa dualização, essa polarização da sociedade, ela se dá em diversas formas, e o materialismo e o espiritualismo, eles entram na mesma via. Criou-se um paradigma de que ambos não podem andar juntos, porque a gente vive numa sociedade que ela valoriza os extremos. Então eu vejo uma pessoa, agora trazendo mais para o Ocidente, Brasil, né, que é a nossa Uhum. realidade, a gente vê a pessoa ali que tem um carrão, ou que tem um cargo muito importante, ou que é um dono de uma empresa, ou até mesmo que é um atleta, é uma pessoa muito bem sucedida. A grande maioria das pessoas que ocupam essas posições de grande poder e status na sociedade tiveram que trilhar um caminho de muito desequilíbrio muitas vezes, de abrir mão de áreas da vida. E quando eu falo equilíbrio, né, o equilíbrio não é algo estático, é algo dinâmico, né? Ele vai transitando em áreas da nossa vida, como já traria um princípio hermético, né? A vida tem os ciclos, os altos e baixos. Então, a partir disso, eu vejo que a gente consegue transitar um pouco melhor nessa dança dinâmica que é o equilíbrio, mas sem desconsiderar um lado, mas também nem considerando o outro demais. Então eu sou a favor muito de buscar o equilíbrio, mas o equilíbrio dinâmico. Vai ter áreas da minha vida que eu vou precisar ter um foco maior no trabalho, consequentemente uma ou outra área vai receber um pouco menos de atenção e energia, faz parte, é natural. O que tem que se tomar cuidado, né, para não ficar problemático, é que ao desequilibrar intencionalmente e conscientemente uma dessas áreas, eu tenho que ter consciência que eu preciso olhar para lá
daqui a pouquinho já. Não dá pra ficar muito tempo com os pratinhos de forma desequilibrada. Então, na minha trajetória de vida, eu sempre tive um conflito interno de viver muito um lado de mais ou um lado do outro. Ah, agora é lançamento, 7 dígitos e bater milhão, que é gostoso demais, tem que ir atrás mesmo. Aí no outro é um mês ali dentro de um feitio com as medicinas da floresta, com a ayahuasca e buscando consciência e vivendo ali princípios espirituais, budistas, taoístas, etc. Mas como que eu trago essa parte espiritual para o meu trabalho e como que eu levo um pouco também dessa ambição e do buscar crescer profissionalmente para a minha vida espiritual? Eu acho que enquanto humanidade, historicamente falando, a gente já teve diversos ciclos de desequilíbrios em diversas localidades. Eu gosto de trazer a Terra numa analogia para tentar entender, né, como um jogo. A gente é colocado aqui, tem 1000 portas, 10.000 povos falando que sabem a minha verdade é a única e nada faltarás. Não tem um manual de regras e cada um que se vira e o negócio é louco. Então, nesse sentido, historicamente falando, tivemos diversas polaridades e desequilíbrios em diferentes momentos da história, e eu acho que pela primeira vez a gente está tendo uma oportunidade com o advento da tecnologia, da globalização, de papos como esse, de pessoas que enxergaram que os extremos não são saudáveis para o médio e longo prazo, para outras áreas da vida, que entenderam que eu não preciso abrir mão de ter uma família ou de ter um relacionamento saudável para ter um trabalho digno que me recompense da forma que eu me entendo que eu precise. E aí, a partir do momento que a gente traz essa consciência, quais são as ferramentas, quais são as metodologias, quais são as práticas, hábitos, e aí onde vai de encontro de um termo que eu trouxe aqui como tema desse podcast, que é o despertar consciencial. O que é essa consciência que a gente tem que buscar despertar? No caso, despertar, porque ela já existe, ela é, então é muito mais uma ativação em cada um de nós. E como que isso contribui para eu ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais equilibrada? E eu vou comentar de algumas ferramentas, de algumas metodologias que para mim funcionaram muito e para outras pessoas que eu conheço. E eu trago uma reflexão para quem está ouvindo a gente aqui, que é: o que é felicidade? E o que é felicidade para você? É uma pergunta, eu diria, complexa. Tem muitas vertentes, né? Poderia colocar de uma maneira generalizada, muito generalizada, que é esse estado de equilíbrio, de harmonia, de se sentir preenchido e com propósito. E aí onde o que você traz do sucesso consciente, né? O que o sucesso consciente tem a ver com a felicidade? Eu já acho que tem muito a ver, porque um sucesso consciente ele vai te trazer uma vida mais feliz. E não uma vida 100% feliz, porque vivemos em ciclos. Mas o ponto é que, trazendo a junção do sucesso consciente e do despertar consciencial, a gente tem uma palavra que está aí no meio, né? Que é a tal da consciência. Que é um estudo que ele tem o seu lado científico e é um tema também muito falado na parte espiritual. E aí vem um outro detalhe que eu gosto sempre de trazer, que é: por que a ciência ela anda tão separada da espiritualidade? A gente está nesse momento aqui falando, emitindo uma energia que é captada por um equipamento. Eu tenho ondas de Wi-Fi, GPS, Bluetooth, várias frequências de energia que estão aqui, a gente não enxerga, não escuta, não vê, mas elas estão aqui. Então, eu vejo muito, a energia é coisa de gente mística, né, de hippie e tal. A energia, obviamente, é ciência. Agora, o que a gente tem que entender, partindo de uma integração entre ciência e espiritualidade, é que diversas coisas a ciência explica, outras não, mas com a evolução delas a gente começa a ver um crossover. Tem um experimento, acho que vai ter menos de um ano que isso saiu, que é o Quantum Entanglement. Qual que é a tradução disso? É o entrelaçamento de fótons. Eles conseguiram fotografar pela primeira vez os fótons, que é a luz, né, se entrelaçando, e ela tem exatamente a forma de um yin e yang. Não sei se depois na edição dá para colocar e tal, mas a ciência moderna, com seus equipamentos, descobriu uma coisa que tradições espiritualistas já falam há milhares de anos. Então eu vejo que cada vez mais, com experimentos como o próprio gato de Schrödinger, da física quântica, que traz, resumidamente para quem nunca ouviu falar, você tem uma caixa, você bota um gato dentro dessa caixa, fecha essa caixa. Lá dentro vai ter um mecanismo que tem 50% de chance exatamente de disparar um veneno que pode matar esse gato.
e tem 50% de chance de não disparar. Qual que é o ponto, né, o plot twist desse experimento do gato de Schrödinger? É que enquanto não há um observador para ver o resultado daquela caixa, esse gato pode estar morto ou vivo. Então, enquanto não há um observador daquela realidade, ele está em estado de morto e vivo ao mesmo tempo. Então, isso é uma analogia. Aí tem um lado científico, e quando eles disparam fótons se comporta como onda e como partícula e etc. Não vou aprofundar no experimento científico, mas o que eu quero trazer aqui? A ciência demonstrando, através do seu maquinário, da sua evolução tecnológica, princípios também trago por filosofias e tradições espiritualistas de como que o poder da nossa cocriação influencia a nossa realidade. Como que a nossa dieta vibracional influencia o mundo interno e externo, porque está tudo interligado. E quando eu falo dieta vibracional, é o que a gente come, é o que a gente escuta, é o que a gente vê, é o que a gente sente. Então, isso integra sentimentos, emoções, pensamentos, maneira de agir. Então, pode comentar. Não, mas vocês já viram, gente, o nível aqui do nosso convidado de hoje, né? Por isso é que, Léo, eu decidi fazer as aberturas de um jeito diferente, sabe? Ao invés de começar apresentando as pessoas formalmente, dando boas-vindas, eu hoje já começo logo com um tema, com uma pergunta, para a pessoa já sentir, né? E já receber valor, aí depois eu apresento. Né? Então já vou apresentar ele para vocês, gente, esse figura aqui, porque ele é um ser raro. Sabe que uma vez, na época que eu estava fazendo, né, viajando com a GM, pela GM, né, para fazer projetos no Brasil inteiro, uma vez uma menina me deu, numa concessionária, uma plaquinha escrito raridade, que ela disse que era o que eu era, né? Porque na época todo consultor viajava carregando aquele cachorrinho, né, com notebook, e eu era o único que chegava na concessionária sem notebook, eu chegava com um pendrive só. E aí a menina chegava, mas você não carrega o computador? Eu falei, não, o computador é muito pesado e é mais fácil eu carregar esse pendrive aqui. E aí com esse pendrive eu coloco aqui no seu computador e eu tinha 100% da atenção dela, porque na época não existia o WhatsApp ainda, né? Então aí ela ligava no computador, abria o que precisava ali e ali ela mesma ia construindo. Daí ela falou, meu irmão, isso é muito raro, né? E aí me deu aquela plaquinha, né? E a mesma plaquinha eu daria para você, irmão, hoje, de raridade. Né? Porque você é esse ser aí raro que vocês vão conhecer, gente. Eu vou apresentar aqui para vocês. Antes disso, eu quero só fazer um comentário. Eu estava escutando você falar e cada pessoa que vem aqui eu aprendo muito. Né? E sempre me conecto e vou fazendo novas conexões. E eu estava aqui pensando, por que será que isso acontece, né? Porque assim, eu me lembro que, por exemplo, hoje está na moda falar de constelação, falar de aromaterapia. Hoje a aromaterapia já virou ciência, né? Apesar de alguns ainda considerar como uma pseudociência, né? E a maioria dessas pessoas nunca experimentou um óleo essencial, né? Nunca nem sentiu o que é aquilo, né? Então eu sinto assim que são paradigmas, né? A gente é cheio de paradigmas até que vai alguém lá e rompe o paradigma e faz com que aquilo realmente não dá para aceitar isso agora. Agora eu entendo. Agora eu aceito. Né? Então o que eu sinto é isso. São paradigmas que vão rompendo e o trabalho nosso é de quebrar esses paradigmas, né? E além do paradigma. E a minha vida inteira eu fiz isso. Então, assim, eu me lembro que eu estava conversando uma vez aqui em Floripa com uma acupunturista. E ela parece que já há 25, 30 anos ela é acupunturista. E ela falou que chegou a ser perseguida aqui. Porque na época o pessoal achava que a acupuntura tinha a ver com voodoo, que eram as agulhas que colocava no corpo e que não podia, e que tal. E ninguém considerou que isso vem da medicina chinesa, né? Que isso é uma ciência muito antiga, né? Que por preconceito, por paradigmas, vai se perdendo. Hoje, eu acho que ninguém questiona mais uma pessoa que fala que vai no acupunturista. Ninguém fala, nossa, vai mexer com isso? Não, normal. Né? Mas tudo aquilo que é normal hoje, um dia não foi normal. Né? Tudo aquilo que é aceitável pela sociedade hoje, um dia não foi aceitável. Né? Então eu me lembro quando eu falava de constelação muito tempo atrás, o pessoal falava, não, constelação, aquele negócio de espiritismo, que o pessoal incorpora. Não tem a ver com espiritismo. Constelação tem a ver com o campo morfogenético. Né? E é usado hoje nas organizações, é usado no direito hoje, né? É usado para conciliar conflitos. Então, assim, são paradigmas, irmão. Então, eu me considero, eu vejo você também como esse ser que pesquisa, que vai além e que ajuda a gente a quebrar os paradigmas. E um dos paradigmas que estão quebrando isso é hoje. Por que tem que estar separado o mundo dos negócios da espiritualidade?
né? Eu acho que quanto mais espiritual você é, mais você vai ter sucesso. Pelo menos comigo foi assim. O que que você acha disso, Com Léo? certeza. Eu vou te falar que algumas das pessoas mais interessantes e importantes que eu conheci na minha trajetória pessoal e profissional, a gente se conectou não foi por causa de negócios. A gente se conectou por valores, princípios e formas de pensar, que vem muito no sentido de cadê as respostas que a gente tanto busca, sabe? Elas não estão nas tradições mais comuns que nos são apresentados nas religiões, nos movimentos da mídia mainstream, não tá por ali. Mas então onde é que tá? O que que integra? E essa palavra integração é muito boa, porque mesmo pessoas mais expandidas, consideradas, abre aspas, espiritualistas, se você vai investigar lá no fundinho, ainda tem um preciosismo de o meu movimento, a minha filosofia, a minha fé é melhor do que as outras, e entra o ponto ali do ego espiritual e a pessoa não quer integrar. Eu sempre fui uma criança diferente, desde sempre, porque eu não concordava com o que a religião tradicional do nosso país traz, né, a religião católica apostólica romana e as suas vertentes, evangélico, etc. E eu não era a favor porque eu via muito preconceito, muito separatismo, muitas coisas que para mim não eram coerentes com o que na existência de um Deus supremo ele corroboraria com aquelas ideias e o que era pregado. Para mim era lógica, eu sou uma pessoa muito lógica. Hoje eu acredito em muita coisa, apesar de não ter muitas certezas, mas eu venho de uma natureza muito cética. Então eu quis pesquisar, eu quis ter a fundamentação lógica. E para mim, a religião especificamente não tinha essa fundamentação lógica. E eu falo de religião porque hoje a gente vive num movimento que eu acho que é necessário mais espiritualidade e um pouco menos de religião. Que a religião, ela tem centenas, né? Cada um tem seu deus monoteísta ou seus deuses politeístas. A espiritualidade é única e pertence a cada indivíduo, né? A espiritualidade, ela te convida a meditar, a contemplar. A religião te convida a adorar. E a adoração é uma coisa que para mim nunca fez muito sentido também. E nisso, através da lógica, né, eu fui percebendo coisas que para mim não fechavam a conta. E aí nada contra você que segue uma religião, tá tudo certo. Mas para minha filosofia de vida é algo que não fazia sentido. Foi onde eu caí em algumas coisas mais orientais, mas eu também percebi, cara, eu não preciso me ater a nenhum movimento, sabe? Todos eles têm o lado positivo, o lado negativo, luz e sombra, e eu posso integrar o que me serve e o que não me serve eu posso deixar aí. Obviamente também das religiões, elas têm muita coisa boa no mundo, mas eu entendo que daqui em diante, né, do momento que a gente vive nesse momento, elas poderiam ter um pouco menos de influência na psique humana para que a gente se abrisse para novos rumos, novas maneiras de pensar e agir que fossem pautados numa espiritualidade que faz a gente viver Deus no aqui e no agora e não promete ele para depois da morte. Faz a gente encontrar Deus dentro enquanto estamos em vida. Eu vejo que, parafraseando a educação consciencial, nós somos os salvadores que sempre estivemos buscando. Então, na minha filosofia, na minha crença, eu entendo que Deus, né, eu gosto da filosofia do Deus de Spinoza, né, a natureza é tudo e Deus está aqui dentro. Existem energias, movimentos, coisas que podem nos ajudar de fora para dentro, mas eu acho que a transformação real ela começa de dentro para fora. O caminho ele é o autoconhecimento, ele é me entender enquanto um ser energético, consciencial, vivendo uma experiência física através da persona Lucas Leal. Teve até umas palestras, né, que eu já cheguei a palestrar no Empreende Brasil ali, mais de 5.000 pessoas, com o Sig Summit ali, um evento para mais de 10.000 pessoas. Teve uma época que eu estava mais ativo com essa parte de palestras. Aí eu lembro que uma delas, eu comecei, boa tarde pessoal, prazer, estou o Lucas Leal. Aí o pessoal ficou olhando, que forma estranha, né, de se apresentar. Mas porque de fato, estou o Lucas Leal. Não sou o Lucas Leal, essa identificação com esse personagem, né? Que é maravilhoso, é por causa dele que eu consigo experienciar e ter todos os aprendizados que o meu espírito, a minha alma, o que quer que você chame esse corpo energético que nos habita, ele precisa para viver aqui. Então, eu vejo que a gente está vivendo essa mudança de paradigma de não só nos enxergar como um pedaço de carne ambulante, integrar essa ciência, a teoria da evolução, de Darwin, de tudo que a gente tem, com preceitos filosóficos e espirituais que
cada vez mais, por causa de podcasts como esse, outros canais e players, estão tomando proporções e atingindo pessoas que é uma coisa que eu sempre gostei, conectar pessoas com ferramentas e metodologias, e tem aquela galera que tá precisando só de um estalo, só de um empurrãozinho pra, opa, tem mais coisa. A informação ela tá mais acessível. As ferramentas estão aqui e muitas delas são extremamente democráticas, né, pra gente conseguir se auto-aprimorar enquanto ser. Isso gera resultados no nosso trabalho, a gente adequando o nosso ambiente a funções que estão de acordo com a minha personalidade, os meus pontos fortes, trabalhando e minimizando os meus pontos fracos, eu consigo me entregar de fato num trabalho, num ambiente com pessoas e negócios que ressoem com o que eu acredito. Eu acho que hoje eu acompanho muitos debates assim no YouTube sobre contratação e convivência da geração millennial, X, geração Z, e tem diferenças culturais absurdas, né? Eu sou da geração, às vezes eu confundo Z, Z. E realmente a gente pensa diferente de outras gerações. Mas que a gente já nasceu ali na transição da tecnologia do analógico para o digital, já pegando boa parte do digital. Então, eu, por exemplo, vi muitos animes já desde criança, eu até brinco num viés psicanálise falando, né? Eu tive uma influência muito grande da cultura oriental sem saber, porque a criança ali a gente tá fazendo download, né? Pegando ali os 2 primeiros setênios, a informação tá chegando e se consolidando. E aí eu assistia Naruto, Dragon Ball, enfim, todos aqueles animes que por trás das animações tem filosofias e mensagens muito profundas, sabe? Isso foi algo que me influenciou bastante, os jogos também, os filmes, as séries. Eu sou nerd, nerd de carteirinha. Aí dá pra perceber aí, né? Como é que chama? Você é um kimono? Isso aqui é um kimono que, inclusive, aqui atrás Tenta virar um pouquinho tem aí do pra ver se dá Naruto. pro pessoal ver ali, ó. Ah, mas tá tranquilo aqui. É um kimono que vem dessa parte oriental. Eu sempre gostei muito da cultura oriental no geral. E isso me levou também a ler livros e textos que, pra minha idade, já não eram muito comuns. Eu sempre fui aquela criança estranha, sabe? Que não se encaixava, que queria questionar, enquanto tava todo mundo ali na igreja, né? Vou pegar esse contexto porque minha família vem de religião. Apesar que meus pais desistiram bem rápido de tentar me introduzir ali nesse contexto. Eu vi algumas coisas assim que, de novo, né, muito lógico desde criança, né? Ah, Adão e Eva e 2 filhos, Abel e Caim, aí Caim matou Abel, aí do nada saiu na peregrinação, encontrou uma tribo de pessoas. Mas não era só Adão e Eva e Abel e Caim, agora tem tribo? Como é que é isso aí? Ou um Deus que precisa descansar no 7º dia, mas ele não é onipotente, onipresente, precisa descansar. Pra mim não fechava a conta, sabe? E isso me levou para um lado mais da ciência, primeiramente. Conhecer outras religiões, então fui conhecer o espiritismo, a umbanda, o budismo. Eu sempre fui muito cabeça aberta, sabe? É engraçado, eu tava tendo uma conversa com um mentor meu, que é o Rafael, criador da metodologia Chakra Sapiens, um cara que eu honro muito também. Ele e a esposa dele, a Ana, um casal incrível e maravilhoso que me ajudou e continua me ajudando. E eu vou falar um pouco mais dessa metodologia deles, que é muito legal. Mas a gente tava conversando, tipo, falando sobre preconceitos no geral, e perguntou o que você tinha preconceito quando você era criança. Aí eu parei pra refletir. Eu tinha preconceito com quem tinha preconceito. Tipo assim, eu não. Aí eu vi aquelas piadas com negro. Ou se eu sou da igreja, você que é da Umbanda, né? O pessoal fala da macumba e não sei o que, aí é do demônio e tal. E eu ficava, mas por quê? Por que o seu Deus é certo e o dela é errado, sabe? Quem que ditou o quê? Como é que funciona isso aí? E eu percebi que as crianças não faziam essas perguntas, sabe? Isso aí vem muito de um contexto sociocultural do nosso país, que é bem religioso. Isso me trouxe problemas, eu conto aqui rindo, mas me fez ser uma criança um pouco excluída, então era aquele nerd excluído que ficava no meu mundinho, no meu cantinho. Mas eu acho que isso foi incrível, porque aí eu me deliciava lá nos animes, nos livros, eu sempre li muito desde criança. E isso me levou, quando eu tinha ali meus 18 anos, né, eu passei na UFMG, sou de BH, mineiro, apesar que eu moro em Floripa. Fui nômade por 3 anos. Já já eu falo da minha parte profissional, tá? Vocês estão vendo que autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência brilha meu coração. Mas eu vou conectar isso com o mundo dos negócios já já. E nessa época eu formei ali no ensino técnico federal e fui para a faculdade. E é engraçado porque eu já vou conectar com um tema que me ajudou muito. Eu sou estrategista de marketing, então trabalhei ali no mercado de educação,
Fui sócio do André Diamant, do Sexy Canvas. Talvez quem está me ouvindo tenha ouvido falar ou não. É uma metodologia que hackeia a cabeça do ser humano para ajudar a criar melhores experiências, produtos, marketing, etc. A gente faturou alguns milhões, alguns milhares de alunos. Atuei ali como um potencializador da metodologia, criei junto com o André ali, com o pessoal, a parte prática. E também ajudei ele na parte de copywriting, estratégia. Então, a minha skill profissional vai nesse lado de copywriter, que é a escrita persuasiva, né? Como utilizar palavras e histórias para engajar e gerar desejo. Fiz um pouco de tudo, né? Eu comecei a empreender ali adolescente, na verdade, vender cartão de visita, panfleto. Comecei como designer. Fiz meu primeiro curso de computação gráfica em 2013. E a partir dali fui andando nesse mundo, editei vídeo, rodei anúncio, fiz site. Minha formação vem técnico em informática, então sei um pouco programação. Então foi aquele faz tudo, que aprendeu um pouco de tudo. Só que eu sempre gostei de integrar as coisas, então... E gostava de ler. E eu fui percebendo que 80-20 dentro, quando a gente fala em marketing, persuasão e gerar resultado em negócios, é eu conseguir comunicar, seja através de vídeos, imagens, palavras, materiais publicitários online ou offline, conseguir conversar com o emocional, com o subconsciente, o inconsciente do meu público, para que eu possa aumentar o desejo daquela pessoa na solução que eu tenho a ofertar, seja um produto ou um serviço que vai transformar a vida dela para melhor, de alguma forma. Ou a vida dela, ou a vida da empresa dela, né? Se eu vendo B2B ou B2C. Então, nessa trajetória, eu fui ali para o mercado de consultoria, porque eu percebi que a maturidade de quem está no mercado de infoproduto, no mercado de educação, é muito grande quando a gente fala em growth, em marketing digital, funil de vendas e por aí vai. E empresas mais tradicionais, como uma clínica médica, um escritório de advocacia, uma startup, muitas vezes, acaba não tendo. Então, eu montei um produto de consultoria, onde, nesses últimos 3 anos, eu contribuí com mais de 60 empresas a aumentar o faturamento, a criar melhores estratégias, comunicações mais eficientes e persuasivas. E, nesse momento, estou numa transição, abrindo uma startup de tecnologia, onde eu vou condensar e aplicar parte desses conhecimentos. Mas continuo com a minha empresa ali, por enquanto, de consultoria para o B2B e também contribuindo com essa parte de marketing, copywriting, growth no geral, que é crescer o meu negócio utilizando alavancas, ferramentas e metodologias. Fiz esse comentário da parte profissional, pode falar que eu quero conectar isso com o tema. Não, isso conta pro pessoal quantos anos você tem, meu irmão. Eu tenho 24 anos. 24 anos. Nesse corpo físico. É isso aí, olha só. E quanta coisa você já fez, né, meu irmão? E quanta coisa você já viveu. E eu me vejo aí nessa sua história. Porque eu nunca fui nerd, mas eu sempre fui rebelde. Entendeu? E eu vou contar uma história aqui que eu nunca contei, nenhum podcast também, que eu acho que pode conectar com essa sua história também. Eu também nunca me adaptei, né? Eu sempre questionei. Com 9 anos de idade, eu fui eleito governador mirim de Brasília, num programa ao vivo que tinha na TV Brasília, lá em Brasília. Né? Com 12 anos, eu comecei a trabalhar no Autorama, uma pista de Autorama grande, e ali eu já comecei a fazer meus primeiros negócios ali já, entendeu? E aí a coisa foi crescendo, e eu comecei, depois virei ciclista, triatleta, isso com 15 anos, aí eu vi a oportunidade de vender tênis, bicicleta, e ali eu comecei a vender. Eu ia pro colégio, eu levava mochila e levava o meu tênis e colocava uns 2 tênis na mochila. Aí quando algum amigo meu falava, nossa, esse tênis é legal, não sei o que, eu falava, qual número que é o seu? Calça aí, experimenta. Não, depois você me paga, leva lá pra sua casa e depois você me paga. E assim eu tinha até linha de crédito, entendeu? Que eu conectava. E aí eu não conseguia entender, porque eu começava a debater com os professores e eles não conseguiam me entender, né? E aí aconteceu uma história muito interessante, porque eu fui para Brasília para fazer uma palestra. E quando eu estava no meio da palestra, eu já sabia que ali eu estava contando a minha história na palestra, né? Que eu era rebelde, que eu estava ali no Santo Antônio, que eu dei muito trabalho no Colégio Santo Antônio, que é um colégio religioso, lá em Brasília, né? E eu contando a minha história, que eu chegava no Santo Antônio de Fusquinha, que eu tinha vergonha, né? De chegar lá de Fusquinha. E aí, contando várias histórias e que eu dei trabalho, né? Essa história eu já contei aqui em outro podcast. Mas aí, quando eu percebi, me lembrei, né, que estava a diretora do Santo Antônio lá nessa palestra. Na época, né, a Maria Amélia, a irmã Graciliana, que ela chamava, né, e eu
comentei, né? Eu falei, gente, olha aqui, tá aqui inclusive a Maria Amélia aqui na palestra, que é a diretora que foi diretora do Colégio Santo Antônio, para dizer que essa história aqui é verdade, né? Aí ela falou, não, eu não só digo que é verdade, mas eu gostaria de pedir a palavra aqui que eu quero falar. Aí ela levantou e falou o seguinte, Léo, falou, gente, queria contar para vocês que tudo isso que ele está falando é verdade. E ele era uma criança realmente rebelde, ele dava trabalho ali como adolescente, como criança. E várias vezes a gente reunia os professores num conselho de classe ali para decidir se ia expulsar ou não ele do colégio. E aí a gente debatia, a gente falava, não, beleza, vamos dar mais uma oportunidade, deixa ele continuar, né? Porque eu discutia com os professores queriam me expulsar da sala. Eu falei, não precisa me expulsar, não, eu mesmo saio, entendeu? E aí eu queria saber para que eu ia usar aquilo, por que queria me servir na minha vida, né? E aí ela falou que uma vez, numa dessas decisões, ela terminou e decidiram que eu ia continuar no colégio. Aí chegou um professor, ela falou, isso aqui eu nunca contei para ninguém. Na sala dela, foi lá sozinho na sala dela e falou, olha, eu respeito, né, a decisão que foi tomada, mas é o seguinte, eu não concordo com ela, eu não consigo mais, né, conviver com essa situação, então é o seguinte, ou vai ser ele que vai continuar aqui, ou eu. Aí ela falou que olhou pra ele assim, foi, então tá decidido, é ele que vai continuar, e não você. E aí disse que ele tomou um susto assim e falou, e sabe por que eu tô decidindo isso? Porque se você não tem condições e não está preparado para desenvolver habilidades e não está disposto a se desenvolver para lidar com uma criança ou um adolescente que é diferente de você e que tem muito potencial para crescer, mas ainda não está pronto, eu prefiro apostar nele, que tem potencial para crescer e que vai se desenvolver, do que Olha em só. você que já desistiu de se desenvolver. E aí ela falou, e hoje assistindo essa sua palestra eu vejo que eu tomei a decisão certa. Porque eu tô vendo que realmente valeu a pena a minha decisão. E aí ela até brincou, fechou, falou assim, olha, inclusive, gente, acredita no Brasil, porque se eu acreditei nele, e ele tá aqui hoje, o Brasil também tem jeito, não? Olha Então você só. estava contando aí, eu me lembrei dessa história. E a Maria Amélia já não está mais nesse plano aqui, mas eu queria agradecer muito a ela e honrar muito a ela, né? Porque ela foi uma pessoa que me acolhia. Era uma das poucas pessoas que me entendia, que eu ia para a sala dela e ali ela conseguia me respeitar, me entender, né? Que eu era só uma criança, um adolescente ali, sonhador, que estava só querendo entender o que era esse mundo que tinha me apresentado, que era verdade, e que eu logo vi que estava cheio de mentira. Muito bom. E eu te agradeço pela sua paciência de me permitir contar essa história aqui, irmão. Porque eu Claro, nunca tinha sem falado em nenhum problemas. podcast aqui. Pô, ótima história. Me identifico muito. Eu fui um aluno até o fundamental muito quieto, não dava trabalho. O ensino médio já dava um pouco mais de dó assim dos professores. E na hora que eu falei minha idade, né, me veio aqui de fazer uma conta, né? Eu acho que quando a gente começa a viver um processo mais integrado, principalmente de empreender, né, botar a cara, tomar risco, contratei o meu primeiro funcionário com 18 anos, já era um designer ganhando 2.000 e então assim, convivo com o risco desde lá de empreender, que a gente conhece muito bem, né? Óbvio, não construí nada gigantesco 100% meu, apesar de ter atuado em empresas. Até você falou de Brasília, né? Eu morei em Brasília em 2020 por 8 meses. Eu estava à frente da coordenação de marketing de um grupo de saúde. Aí era um grupo que já faturava ali mais de 60 milhões no ano. Então tive experiências desde pequenos negócios até negócios muito grandes. E isso vem desde a época realmente ali de escola, de adolescente. Eu fui fazer essa conta, né? Meu primeiro estágio oficial, eu comecei a vender uns cartões de visita, umas coisas em 2016. Primeiro estágio em 17. Então se eu pegar contando 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Vai fazendo de 9 anos mais ou menos assim de experiência profissional. Não parece? Parece até mais, pra te falar a verdade, porque aconteceu tanta coisa nesses anos. E eu passei por uma transformação muito grande, sabe? Porque eu vivi muitos desequilíbrios, como eu estava comentando no início desse podcast. Até se puder colocar o ar um pouquinho mais gelado. Sim. Eu fui para um lado É que muito... esquenta aqui mesmo, irmão, que é uma nave, então. Exato. Eu fui para um lado... Entrei em muitos masterminds, grupos de network, que inclusive me ajudaram demais. Eu diria que estar em ambientes com pessoas que ressoam é uma das coisas que mais pode fazer diferença na sua carreira, fez na minha e de várias pessoas que eu conheço. E nesses masterminds, né, como tudo tem um lado luz e sombra, me abriram muitas oportunidades, pessoas, viagens,
Hoje, irmãos que eu vou levar pra vida, eu sei que se eu tiver na merda e ligar pra alguém, a pessoa vai me ajudar. E eu conheci nesses masterminds, alguns. Mas também me levou pra um lado de excesso de ambição, excesso de ganância. Infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente tem uma maturidade digital, eu diria, alta hoje em dia, e a gente vive um movimento de existir muito espaço midiático daquele 1% da vida das pessoas que é muito foda. Então você vê o cara de 18 anos ali andando de Ferrari, você vê aquela pessoa lá em Dubai, nas Maldivas, só que a gente não sabe os bastidores de muita gente. E eu até comentei isso num outro podcast que eu fiz uns 2 anos atrás, foi o corte que mais deu views. Eu não vou falar da mesma forma, porque eu também sou uma pessoa muito diferente de lá pra cá, mas a questão é que os bastidores de muita gente hoje que tem muita audiência, que tem muita fama, são exemplos que nos levam mais para o excesso do que para o equilíbrio. Então eles colocam que o caminho do sucesso, inconscientemente falando, é o desequilíbrio. Sendo que não, isso vai me levar a ter burnout, ansiedade, entre várias outras coisas. E principalmente eu vou me comparar com aquele 1% da vida da pessoa. Eu conheço os bastidores de muita gente, muita operação, gente famosa, gente do digital, que a pessoa é depressiva, a pessoa é extremamente ansiosa, a pessoa não fala com os pais, não tem um relacionamento saudável com a esposa, com a namorada, com os filhos. Então, sei lá, adianta de quê, sabe? Ter todo aquele glamour e aquela grana. Não que é ruim, grana é bom demais. Só que tem que vir junto com saúde mental e emocional e espiritual. Então, eu acho que é muito importante você que está me ouvindo ter um filtro e um crivo que eu não tinha no início. Eu aprendi a ter tendo bons mentores e também quebrando a cara um pouquinho, porque a gente se compara e a gente acha que o caminho é aquilo ali. Então é eu pegar e às vezes empreender, e talvez você é uma pessoa que não quer empreender, você precisa de estabilidade, de uma forma demasiada. Ou você quer empreender mesmo e bora pra cima, que é legal também, mas esses excessos, sabe? E aí o caminho é, sei lá, fazer um dropshipping, o caminho é abrir uma agência, ser afiliado, fazer evento, vender um curso, é o que, sabe? Tem muitos caminhos, de fato. Mas o que é importante ter um filtro é na hora de olhar para esses pseudos gurus, vou chamar assim, é que primeiro a gente tá vendo 1% da vida daquela pessoa, no Instagram principalmente. E o TikTok também. E segundo, que se esse caminho ele te leva para um caminho de muito desequilíbrio, de tudo é fácil, tudo é rápido, é só executar aquele método que ele vai funcionar para todo mundo. É até uma coisa que eu converso muito com o Rafa, né, meu mentor. A gente é um pouco anti-copy, o que é irônico da minha parte falar, porque eu sou copywriter. Mas a copy, né, muitas vezes ela vai exagerar na promessa ou na oferta de um produto para aumentar as vendas dele. E muitas vezes aí entra o termo do over-promise e under-delivery. Promete muito e entrega pouco. Quantos de vocês que estão me ouvindo talvez já não se decepcionaram ao comprar um infoproduto, um produto digital, até mesmo que seja um produto físico, mas porque ele prometia muito mais do que ele entregava. E se criou uma cultura tóxica no nosso mercado de eu tenho que prometer muito, eu tenho que falar que eu entrego Deus e o mundo para o meu produto ter ROI, né, para o meu funil gerar resultado. E não é assim que funciona, sabe? Hoje eu percebo, tendo passado por esses excessos e desequilíbrios, que a gente deveria ter um movimento meio copless, menos cop. Não sei se eu escutei esse termo em algum lugar, se for de alguém aí, fica os créditos conscientes ou inconscientes. Mas que as pessoas certas se atraiam pelos meus ideais, pelos meus valores, pelo meu produto, né? Até um amigo nosso em comum, né, o Davi Ribas, a gente estava no evento dele, ele fala sobre criação de movimento. E eu acho muito legal o que ele fala, porque aí eu atraio as pessoas pelo que eu sou, pelo que eu vivo, né, enquanto líder da empresa ou de um movimento, e é o que eu quero trazer pra mim, né? Hoje eu estava almoçando, inclusive, ali com o Anderson, que eu conheci no Clube da Transformação, esse ambiente incrível do Tocho aí, criado por ele, idealizado, junto com a Josi, que a gente se conectou com o Anderson da Vida Veg. Cara, que empresário incrível, ainda quero aprofundar ali no livro dele, aprender com esse cara, que pra mim pareceu ser um exemplo de uma pessoa que conseguiu criar um negócio com propósito, e com uma gestão, uma liderança mais consciente, mais humanizada. E eu repito todo dia nas dailies com a minha equipe, enxuta, mas que pelo menos eu possa fazer uma diferença positiva no CPF dessas pessoas, que é os meus valores. Um deles eu até
me inspirei no Rafael Dutra, CEO da Elements, uma empresa muito boa de mobiliário corporativo. Quem quiser cadeiras fodas, Elements. E o primeiro é respire e não reaja. Esse foi que eu me inspirei nele. E, nossa, só de respire e não reaja, a gente podia tirar um podcast só dessa frase. Vamos trazer ele aqui depois. Claro, vale muito a pena, é um bom exemplo de líder consciente. Respire e não reaja, autoconhecimento, transparência, integridade e excelência. Então são valores que estão aí na ponta da língua da minha equipe, e são valores que eu vivo enquanto pessoa física e que eu trago ali para dentro do CNPJ. Então eu incentivo a galera a ir para terapia, eu incentivo o pessoal a ler, como um dos valores é autoconhecimento, né? Eu também faço dinâmicas de autoconhecimento ali mensal, quinzenal, enfim. Porque é o que me trouxe até aqui, sabe? Eu estudei muito a parte material, fiz vários cursos, fui para muito evento, entrei em grupo de mastermind, tomei riscos na hora de empreender, na hora de criar produtos, estratégias, e posso compartilhar bastante sobre isso. Mas o que eu diria que foi o principal diferencial é o pilar, né? A gente não constrói um prédio sem os alicerces. E para mim, boa parte desses alicerces vem primeiro da família, e aqui eu quero honrar meu pai e minha mãe, por ter me dado uma criação com valores, com liberdade, me ensinando a ser honesto e me incentivando a estudar. Eu venho de uma família classe média baixa, nunca me faltou nada, mas nunca sobrou demais também. E eu fui o primeiro bisneto de uma família muito grande, tipo, minha bisavó teve 13 filhos. E aí cada um teve ali entre, sei lá, 3 a 7, então a família é gigante, tem gente no Brasil inteiro. E eu pude ter um suporte muito grande da minha família no meu primeiro setênio. Então eu ganhei muito livro, eu tive acesso a cursos, sempre gostei de estudar. Então honro aqui a minha base familiar que me permitiu chegar onde eu tô nesse momento. E a partir disso, eles também, por mais que não concordassem comigo, quando eu saí da faculdade, saí do emprego CLT e virei nômade. Eu não comentei, né? Eu fiquei mais de 3 anos, quase 4 anos viajando no Brasil, rodei mais de 40 cidades, morei em 9, São Paulo, Rio, Brasília, Florianópolis, interior. Isso me trouxe uma bagagem de pessoas, de conhecimentos muito grande, né? Eu percebi que eu sempre gostei de integrar, tanto que hoje eu apresento pessoas, conecto, etc. Eu tenho até uma história engraçada. Eu não sei se eu falei isso pra ele. Eu tava no evento que era o Empreende Brasil, 2022, onde eu palestrei. E aí um cara que eu sempre gostei dele, que é o Pyong Lee, fala de hipnose, né, e tal. E aí eu tava lá naquela área de palestrantes e tal, pô, o Pyong, eu vendo ele de longe. Aí eu vi ele indo pro banheiro, aí eu, cara de pau, é minha hora. Fui atrás, assim, fui no mictório do lado, os dois ali fazendo suas necessidades. E eu virei, Pyong, tu sabia que você tem chakras X e Y que são predominantes e moldam a sua personalidade? Ele olhou. Hã? Primeiro, quem que é esse cara? E de que ele tá falando? E no banheiro E no ainda. banheiro. Meu Não, Deus. cara de pau demais. Tem até um paralelo rápido, uma história engraçada, né? Eu trabalhei no evento recente G4 Valley, que teve esse ano aqui, 2024, pra quem talvez tá assistindo 2025. E aí eu trabalhei no stand do meu mentor, que ele tem a Lab Media, que é uma agência de marketing focada em Google orgânico, que é colocar empresas em primeiro lugar do Google para elas terem mais visitas, tráfego e vendas. E aí eu fui lá dar uma força, né, comercialmente falando, para ajudar a coletar potenciais clientes no stand. E, pô, tava um ambiente legal, divertido, aí do nada ele... Cara, vocês vão ter uma recompensa em dinheiro X para quem coletar um lixo no banheiro. Aí a equipe ali, homens e tal... Na hora eu saí correndo. Eu falei, é meu esse prêmio, eu sou um pouco competitivo. E aí fui lá no banheiro e coletei um lead, era um dono de uma construtora. Mas voltando para a história do Pyong, então eu falei dessa parte dos chakras porque eu sempre gostei de conectar pessoas. Eu percebo que isso é algo que vibra o meu coração. E a minha base de conseguir conectar pessoas, muitas vezes, a gente até faz negócio, eu compro o seu produto, você compra o meu e maneiro. Mas ressoa por um lugar mais magnético, sabe? Mais energético, de valores e princípios. Entendo. E eu percebo que quem ressoa naquela frequência vai se conectar. E quando eu falo frequência, galera, é energia. Como Wi-Fi, GPS, Bluetooth, a gente emite e recebe frequências e estamos interagindo o tempo inteiro.
E aí eu falei dos chakras, né? Então agora eu quero fazer um parênteses. Sim, mas Porque eu fiquei curioso, e aí o Pyong que e aí falou? o Pyong, cara, ficamos no banheiro conversando uns 10 minutos. Aí, tipo, cara, vamos sair do banheiro pra continuar essa conversa. Continuamos conversando ali e tal, ele se interessou, trocamos WhatsApp e tal, falamos algumas vezes. Depois eu conectei ele com o Rafa e com a Ana, então a gente marcou um jantar uns dias depois em São Paulo, capital, e aí eu conectei os dois que são meus mentores com o Pyong, foi uma conversa maneira. Então eu sempre tive essa coisa de conectar pessoas e ir atrás, sabe? Isso me abriu muitas portas e muitas oportunidades. O gancho que me conectou com o Pyong nesse dia, que foi uma das principais ferramentas que eu utilizei para minha vida, eu poderia destacar algumas, né? A gente volta lá pro início do podcast, que é o despertar consciencial. Para mim, esse despertar consciencial, ele vai muito numa linha de cada um reconhecer que nós somos Deus, Deus se manifesta através de nós e de todas as coisas, que o caminho interno é o autoconhecimento, e que a partir disso existem ferramentas que vão me mostrar melhor dentro desse jogo da matéria, da Matrix, quem eu sou, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, a minha personalidade, e a partir disso que tipo de ambiente, que tipo de pessoas e trabalhos são mais coerentes com a minha essência enquanto alma manifestada nesse corpo físico. E aí eu tenho ferramentas para isso, eu tenho, falando de métodos de personalidade, tem MBTI, Enneagrama, Big Five, DISC, arquétipos, várias. Eu vou falar de uma delas. Só que aí, Léo, o que eu vou te pedir agora? Antes de você falar das ferramentas, que eu quero muito entrar nesse tema também, nós vamos fazer um intervalo comercial aqui agora. Legal. Então, primeiro, que como eu falei, eu gosto de agregar valor antes, né? Então, foi ótimo que o Léo já se apresentou, mas eu vou apresentar ele aqui formalmente agora, né? Então, queria oficialmente dar boas-vindas aqui, depois já de 45 minutos de muito valor que você já entregou aqui, né? Lucas Leal, olha, profissionalmente é estrategista digital, consultor Sexy Canvas e espião. Depois vai falar mais sobre isso também. Gerou mais de 26 milhões de faturamentos para seus clientes, ex-estrategista e sócio do criador do Sexy Canvas, né, o André Diamant. Diamant, é mesmo assim que fala, né? Onde comandou a equipe de marketing de produto, além de liderar o desenvolvimento da versão 3.0 da metodologia, gerando múltiplos de 7 dígitos nos lançamentos realizados. Consultor de marketing, copywriting, estratégia. Eu considero você um copywriter espiritual, irmão. Entendeu? Porque você usa o marketing espiritual. Inclusive, não sei se você já viu esse livro. Tem um livro que chama Marketing Espiritual. Não, Acho que que é do legal. Joe Dispenza. Eu acho que é um dos livros que a gente vai estudar aqui pro Clube da Transformação também. E aí faz parte dessa integração, né? Não precisamos eliminar o copywriter, precisamos Com só certeza. levar ele para um outro nível, Exato. né? Ou seja, é o que eu falo, a faca, ela pode ser usada tanto para passar manteiga no pão quanto para matar uma pessoa, a ferramenta é a mesma, né? Totalmente. Se a gente usa com consciência, tá tudo bem, né? Que bom, a gente precisa disso, né? Para levar consciência também. Consultor de marketing, já falei aqui, copyright, estratégia de otimização para diversos nichos, atuando com mais de 60 empresas entre startups e grandes negócios nos últimos anos. Pessoalmente se considera um psiconauta, estudioso do despertar consciencial, nem percebemos, né? Da espiritualidade e metodologias de autoconhecimento, fascinado por compreender os mistérios da vida humana e do universo. Então, seja oficialmente muito bem-vindo, irmão, ao podcast Sucesso Consciente, ao Clube da Transformação também. Muito obrigado. E eu quero, além de agradecer você, falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores, né? E o primeiro, que é o principal patrocinador aqui nesse podcast nesse momento, são os Apartamentos Zen, né? Que foi um negócio que surgiu, né? Que foi sendo construído, né? A partir dos princípios aí do capitalismo consciente para gerar uma experiência de hospedagem diferente para as pessoas. Né? Então hoje a gente tem os apartamentos aqui em Floripa e agora em São Paulo também, né, disponíveis para locação, que são apartamentos que tem mandala pintada na parede, tem plantas naturais, tem cristais, então é toda uma experiência diferente, voltada para a saúde física e mental também, né? Porque você vai ter ali panelas antiaderentes de cerâmica, então tem toda uma experiência diferente. Né? Ao invés de colocar as piores coisas ali porque é um Airbnb, a gente coloca o melhor, para ter uma melhor experiência. Então, se você quer conhecer, eu tenho essa vontade de estar hospedado no apartamento Zen em Floripa, São Paulo, @apto.zen. Conhece lá os apartamentos e entra lá também. Também quero comentar a respeito do Clube da Transformação, que é essa nossa comunidade, né? Esse ecossistema que a gente está estruturando, que a gente já lançou
E é muito legal ver essa comunidade acontecendo aqui na nossa sede hoje, super movimentado aqui, né? Ver você já se conectando com o Anderson, ver cada pessoa se conectando com a outra já, né? Então eu agradeço muito você ter estado presencialmente, né? Você e a Ana ali no nosso evento lá que a gente fez no Aviva. E também agradeço por você ter a disposição, né, de estar nos apoiando aqui também, né, nessa missão, né, material e espiritual de manifestar o Clube da Transformação, de digitalizar. E, gente, ele vai me ajudar. Eu sempre fui o que quebrei paradigmas, mas o Leal está me ajudando a romper o meu paradigma. Porque, primeiro, eu não queria digital de jeito nenhum. Aí depois eu queria fazer só do meu jeito. Aí agora eu tô juntando o meu jeito com o jeito que funciona. Integrando, mais uma vez. É a integração. Né? E eu até comentei com ele no almoço anteontem que a gente teve. Falei, Leal, cara, você vai ser o cara responsável por eu faturar o meu primeiro real no digital. Enquanto as pessoas ficam emocionadas quando faturo o primeiro milhão no digital, eu vou ficar emocionado quando eu faturar o meu primeiro real. Né? Por quê? Porque isso é um paradigma para mim. Eu nunca faturei no digital. Quando eu olhar lá, primeira venda acontecendo no digital, vai ser uma emoção muito grande para mim. E eu te agradeço por ter topado esse desafio aí, né, de nos ajudar nessa parte da estratégia, né, nos ajudar a manifestar tudo isso que é necessário para digitalizar, né, o clube e materializar isso, plasmar isso na matéria, né? Isso é muito bacana e é muito legal ver exatamente essa integração das gerações, né? Eu que sou da geração X, que vou completar 49 anos agora em janeiro, né? Talvez não me sinta com quase 50 anos. E você que talvez tem 24 anos, que é da geração Z, talvez não se sinta só com 24 anos. Porque a sensação que eu tenho é que você viveu muito mais anos nesses 24. Uhum. E que bom que você existe, você tem toda essa experiência no digital e pode me ajudar a integrar tudo isso. Então é maravilhoso isso que está acontecendo, esse encontro, né? E realmente eu queria te agradecer, meu irmão, por você ter aceito essa missão aqui, de nos apoiar nessa jornada. É uma honra, uma Arro. alegria pra gente. Arro. E aí, falando um pouquinho rapidinho do Clube da Transformação, eu vou deixar você falar do Clube da Transformação aqui. O que você acha dessa loucura do clube? Me fala aí, por que você topou aceitar esse desafio? Fala aí para as pessoas aí, me ajuda aí com essa Legal. copy. Me chamou muita atenção quando eu vi isso aqui, né? Esse marca-texto com os 7 chakras relacionados Aham. aos negócios, porque uma das metodologias e ferramentas que mais me ajudou e me ajuda é baseado nos 7 chakras, o chakra sapiens. Que nós vamos falar daqui a pouco. E trazer isso para o mundo dos negócios, para mim, sempre foi o que eu quis. Hoje eu vivo nesse desafio de integração e conseguir atuar com isso de alguma forma, já trazendo isso para a gestão, para a parte de RH e cultura da empresa. Então, como empresário, eu olho sim, a gente tem que ter performance, tem que ter lucro, tem que fazer a empresa crescer, impactar pessoas e desenvolver positivamente a sociedade com o que a gente propõe de solução, mas fazendo isso de uma forma integrada e humanizada. E o Clube da Transformação, ele é um ambiente para conectar pessoas que vibram dentro da mentalidade, do mindset de sucesso consciente, que eu vejo que passa muito pelas palavras de integração, de equilíbrio e de conseguir trazer esse lado de cuidar e acolher os seres humanos à nossa volta, cuidar da sociedade, do planeta, ao mesmo tempo que eu crio produtos, serviços e negócios que têm uma pegada maior de consciência, de sustentabilidade, de integrar áreas que hoje são mais faladas nessa vertente do capitalismo consciente. Então, o clube são pessoas, movimentos e empresas que ressoam nessa frequência, que querem se ajudar, se potencializar e se contribuir para que a gente possa crescer de maneira saudável, equilibrada, contribuindo para essa criação de uma nova terra mais positiva. Então, cara, gratidão. Eu sempre falei desde o início, ressoa muito comigo esse movimento. O movimento Sucesso Consciente e o Clube da Transformação, porque o clube é justamente você, através de todas as pessoas, materializando um ecossistema, um ambiente que vai facilitar com que as pessoas se conectem e cresçam juntas. Então, nada melhor do que uma pessoa que tem essa visão de integrar o material, o espiritual, negócios que geram resultado com felicidade e gestão humanizada, para que a gente tenha uma liderança e pessoas que se ajudam, né? Quando a gente se une, a gente colabora, somos mais fortes. E que bom poder ser mais forte com pessoas que vibram na mesma frequência.
E é isso, irmão. E se você aí sente no seu coração também, de repente, que você gostaria de fazer parte dessa comunidade, né? A gente já lançou a comunidade fisicamente, estamos lançando agora digitalmente também, então a gente vai ter um aplicativo que vai ser tipo uma rede social da consciência, que é o que eu chamo de Net Consciousness, né? Que é exatamente tudo que você falou, né? De conectar através da consciência, do propósito, e não só do interesse financeiro de fazer algum negócio. O negócio e o resultado é uma consequência da conexão pela consciência, né? Então a gente vai fazer encontros online também, presencial, eventos também, igual o Sucesso Consciente Experience, que já começou, né, a gente ativar aí cada cidade ali do Brasil, né? Então tem muita coisa aí que virá ainda, e se você tem interesse em ser um membro fundador desse Clube da Transformação, tem um QR Code aqui na tela, em algum lugar aqui dessa tela que você pode acessar, né, e enviar essas informações, e aí toda a estrutura que, né, o Leal está nos ajudando a desenvolver aqui, vai ser responsável por essa informação chegar aqui para a gente, né, e você poder de alguma maneira fazer parte disso, né, e desse sonho aqui que a gente está construindo juntos. Então isso é muito legal. Se você se conecta com essa frequência aí, vem com a gente, né, porque a gente sente isso. A gente está conectando as pessoas, e principalmente se você de repente é desse time aí que as pessoas te acham meio estranho, entendeu? Se você de repente é desse time de que, poxa vida, você começou já a despertar, mas você não tem com quem conversar, aqui vai ter um monte de gente para você conversar, para você fazer negócios conscientes, né, para você interagir e poder fazer parte dessa comunidade aí que a gente está desenvolvendo, e você vai nos ajudar, inclusive, a desenvolver e a trabalhar junto com a gente aqui nesse sonho, né? Então eu agradeço demais. Também quero aproveitar, gente, já agradecer alguns apoios importantes que a gente tem para fazer essa informação chegar até você. Um deles é a Zen Telecom, né, que faz essa internet chegar, né, através da internet dessa qualidade aí, e chegar essa informação para vocês. Sem a Zen a gente não conseguiria, né, fazer. Já estão conosco aqui desde a primeira conexão que a gente gravou aqui do nosso podcast. Agradecer também a Aqualive, que proporciona essa água maravilhosa aqui com pH alto, tem um filtro de barro Esse aqui. conteúdo tava tão bom, gente, que até bugou o sistema aqui. Tivemos um pequeno desafio técnico, mas vocês sabem que o nosso compromisso é com a mensagem, né? Então, vocês vão continuar recebendo essa mensagem até o final. Então, siga até o final desse podcast, que agora você vai ouvir apenas em áudio. E depois traz o feedback do quanto você recebeu, porque tá riquíssima essa conexão. Então, continua com a gente até o final e eu quero ler seu feedback depois. Que maravilhoso que a gente consome essa água aqui com tanta qualidade. E a água é uma das bebidas para nós mais importantes, né? Eu acho estranho que hoje as pessoas falam assim, mas você não bebe, né? E as pessoas acham estranho beber água, né? Uma vez, Leal, eu estava num curso que eu estava fazendo, numa formação, e lá não tinha muita água. E o pessoal colocava algumas garrafas de água, mas eram poucas para a quantidade de pessoas. O que eu fazia? Eu levava minha garrafa de manhã e levava uma à tarde. Então eu tomava 3 litros d'água ali num dia. Uhum. Aí veio uma pessoa pra mim, olhou e falou: se eu te falar uma pergunta, se me leva a mal não, que eu vejo que você toma muita água, é algum problema de saúde que você tem? Eu falei: não, pelo contrário, eu tomo água pra eu não ter problema de saúde. É Exato. pela saúde, né? E às vezes a pessoa, mas você não bebe álcool? Eu falei: eu não, eu ando num estado tão alterado de consciência que nem de álcool eu tô precisando, entendeu? Pra não me atrapalhar. Então a água pra nós é um tema muito importante. Agradecer também a Mata, né, que são esses superfoods maravilhosos aí, né, da Amazônia, com esses frutos da Amazônia. Tem um café maravilhoso, né, o Mata Coffee, que é espetacular, né, leite vegetal de castanha. Então vale a pena conhecer esses produtos, e a gente vai deixar aqui também um link aqui para você poder adquirir produtos da Mata aí numa condição especial também, né, aonde você estiver assistindo esse podcast, provavelmente terá esse link aí também. E tem um outro especial, mas esse eu vou deixar para o final, né? Que aí é surpresa aqui pro final do nosso podcast aqui também. Acho que eu não esqueci de ninguém não, né, Nicolas? A Hilma Filmes, agradecer a Hilma Filmes também, nosso parceiro, que faz com que essa transmissão chegue até você, né? O Nicolas está aqui do time, que tem sempre com esse sorriso ali nos bastidores também. Eu falei que eu vou colocar um microfone lá atrás também, que é tipo aqueles talk show, sabe? Uhum. Pro pessoal poder comentar também, porque ele tá bebendo da fonte ali. E aí no final a gente vai ter outra surpresa aqui também, mas voltando para o nosso tema, Léo, a gente ia falar das ferramentas, né? Eu também fui sempre uma pessoa que eu sempre acreditei, e um dos motivos de eu ter, né, criado o Clube da Transformação foi porque eu conheci tanta gente, tantas pessoas, metodologias,
formas de fazer, de deixar mais fácil e com menos esforço para a gente conseguir um resultado, que eu falei assim, eu preciso que as pessoas conheçam isso, né? Faz parte da minha missão, levar isso para as pessoas. E eu gostei que você quebrou 3 paradigmas, né? Você falou que saiu da faculdade, saiu do emprego CLT e virou nômade. Ou seja, são 3 coisas que o tempo inteiro disseram pra gente que a gente tem que ter. Tem que ter uma casa própria, tem que ter um lugar, tem que ter um lar, tem que ter uma faculdade, porque você tem que estudar, não sei o que, por um dia você ser alguém, e tem que ter um emprego CLT, porque é a sua segurança, seus direitos, que vai estar garantido e tudo mais. E eu amei que você quebrou esses 3 paradigmas de uma vez só, e esse eu acho que foi um dos motivos que fez você crescer tão rápido, né? Porque você não foi por um caminho tradicional. E, gente, por favor, entenda, ninguém está aqui falando mal contra nenhum desses elementos aqui, né? Mas se para você não era o caminho, por que você vai ter que fazer o que todo mundo faz? E aqui no Clube da Transformação, um dos inimigos que a gente vai combater é a normose, né? Por que eu tenho que ser normal? Por que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? Eu não posso fazer uma coisa diferente? Né? Então esse paradigma do eu tenho que, acho que não faz muito sentido aqui pra gente. E aí eu queria sim que você compartilhasse isso, né? Ao longo dessa sua jornada, quais foram as principais ferramentas que de repente mais te ajudaram aí, né? E qual que você poderia trazer uma degustação aqui pra gente, um pouquinho aqui, né? Pra gente degustar aqui dessa sua sabedoria aí. Legal. Tiveram algumas ferramentas que me ajudaram muito. Eu vou pegar esse gancho, né? Você falou da casa, do emprego. Nessa época, eu vivi um dilema muito grande, porque eu já sentia no meu coração que aquele caminho tradicional não era para mim, só que ao mesmo tempo existia uma expectativa externa a cumprir, né? Os meus pais sempre se esforçaram muito para investir numa escola particular, para pagar uma educação boa, mesmo não tendo muita condição várias vezes. E o sonho deles é eu passar na federal, aquela coisa, né? E formar bem, ter um emprego bacana e etc. E eu lembro uma vez eu na aula de cálculo 3, vendo um professor italiano que falava portunhol com uma didática horrível, explicando umas coisas assim que eu olhava, além de me sentir burro, eu ficava pensando, se eu precisar usar isso algum dia na minha vida, eu vou entrar em depressão, certeza. Então, nada contra quem gosta, mas pra mim aquilo ali não servia, eu não ia ser feliz. Só que é uma decisão forte, sabe? Largar uma faculdade federal, largar o emprego, largar a casa, sair pro mundo. E uma das ferramentas, trazendo um viés xamânico e de medicinas da floresta, e aqui eu quero fazer umas ressalvas sobre o que eu vou falar agora, que é comentando sobre um termo que muitos já devem ter escutado, que é a ayahuasca, né? O chá. É uma medicina indígena que, Lucas, você recomenda? Não recomendo. Como assim? Por que eu não recomendo? Porque eu não sei aonde você vai tomar, eu não sei com quem você vai tomar, eu não sei a forma que vai ser. E como tudo tem luz e sombras, tem que tomar muito cuidado. É uma medicina muito séria, que me ajudou muito, tá? Eu vou contar um pouco mais, porém é preciso ter muito cuidado no local aonde você vai tomar, com quem você vai tomar, como que vai ser conduzida a cerimonialística, porque é uma medicina muito séria. E hoje, popularizando entre a gente, né, entre o homem branco, porque ela vem da floresta, infelizmente tem algumas pessoas que não têm em seu coração as melhores intenções na hora de conduzir esse tipo de ritualística e vai para um viés muito mais monetário do que o de ajudar. E não que não tem que ter energia de troca, mas tem que tomar cuidado. Ou o que eu sinto também, Lucas, é o seguinte, é que tem pessoas que às vezes até têm uma boa intenção, mas elas não estão espiritualmente preparadas para conduzir bem aquilo. Ancoradas, né? E ancorados ali, né? Isso é uma medicina sagrada, né? Então, aqui no clube, a gente vai mostrar tudo, entendeu? Todos os tipos de ferramenta. E também a gente não vai garantir nada. Vou falar, amigo, é a sua responsabilidade, é a sua consciência. Sente no seu coração. Existe Exatamente. ayahuasca, ok. Você vai fazer o que você quiser. O que a gente vai recomendar sempre? Isso que você falou. Escolhe o momento certo, escolhe a pessoa certa e principalmente sente no seu coração Só se é vai esse se momento. sentir. Só você sentir, você vai ter a resposta. Se você sentir no seu coração, se joga, entrega, que é pra você. Então não somos nós que vamos dizer que se você tem que fazer ou não. É você mesmo que vai descobrir. O que a gente tá falando aqui é que isso existe. Né? A Exatamente. própria Ana Lisboa, acho que agora no evento dela, com 3 mil pessoas, 6 mil online, também acho que citou isso. Né? Que ela, né, numa cerimônia, ela teve um despertar, foi o que eu ouvi falar, né? Que teve um despertar também de parte da missão dela também, agora do que ela precisaria fazer de agora em diante, né? Total. E Então aí... não significa que seja pra você nesse momento, então você que vai saber. Exatamente. Perfeito.
Então, para mim foi uma ferramenta muito valiosa e é interessante porque eu sei muita coisa ali dos bastidores. Cara, tem político, grandes empresários, pessoas que você segue que já consagraram, mas a pessoa não vai falar a público, mas é uma ferramenta que está aí nos bastidores de muita gente interessante. E para mim, por que que eu falei da ayahuasca? Porque eu sempre fui curioso. Então, quando a gente ouve falar um plano espiritual, um plano energético, ainda mais eu que venho de uma natureza cética, muita coisa eu quis testar. Meditação transcendental, breathwork. Melhor coisa para quem tem essa natureza mais cética, cara, vai lá e testa. Sem preconceito, vai com a mente aberta. Porque pode se surpreender. E a medicina foi uma delas. Nessa época que eu estava saindo de casa, da faculdade, o que a medicina me ajudou dentro ali da cerimonialística foi me trazer clareza, me trazer confiança, principalmente, de que o que eu estava sentindo era o caminho que era para eu seguir. Então eu estava naquela dúvida, nossa, mas será que eu saio da faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo? E a medicina me trouxe essa força e essa clareza de, cara, segue o seu coração. E hoje se provou uma decisão incrível, maravilhosa. E depois ela me ajudou com algumas outras coisas. Então, a ayahuasca na vertente xamânica é algo que pra mim fez uma diferença muito grande. E aí não só a ayahuasca, as medicinas naturais, sabe? E aí a gente entra desde um orgonite, cristal, sound healing, que não é exatamente uma medicina da floresta, mas entra aí nessa linha, né? Medicinas holísticas, terapias naturais. Eu nunca fui muito a favor dessa parte tomar remédio demais e tudo que é tradicional eu costumo questionar um pouquinho. E é o que eu sempre Eu falo também, irmão. Eu nunca vi ninguém achar estranho uma pessoa sair da farmácia com R$ 1.000, R$ 500 de remédio. Você fala, nossa, que ser estranho. Acabou de gastar R$ 800 ali, parcelou, né, em 5 vezes ali, não sabe nem como é que vai pagar, mas acredita que aquele ali vai resolver. Né? Aí, ou seja, e é o que eu falo sempre, aí vai uma pessoa ali abraçar uma árvore, a pessoa acha que é estranho, de graça, né? Exato. Ou colocar um mantra, escutar um mantra é estranho. Nossa, que estranho, o cara escuta mantra, acende incenso, né? Usa óleo essencial. Aham. Amigo, é natural, muitas vezes, né? Vai sair muito mais barato do que você tomar remédio, mas se normalizou, né? Exatamente. E também, de novo, nada contra a medicina tradicional, ajuda muita gente, Uhum. se precisar, vai lá. Só saiba que existem alternativas mais naturais, que muitas vezes vêm de lados orientais, né? E aí vem de novo a integração Ocidente e Oriente, que podem nos ajudar. E pra mim, ajudou e continua ajudando muito. E dentre essas ferramentas, né? A parte de autoconhecimento através dos chakras, o chakra sapiens, foi uma metodologia que me ajudou bastante. É uma metodologia que ela tem uma parte ali de estudos muito profundos, misturando a parte científica raiz ali de neurociência, psicanálise, arquétipos e, enfim, todo um viés de psicologia evolutiva, entre outras, com a parte oriental, yoga, ayurveda, outros conhecimentos que na hora que a gente cruza, os chakras, eles são como se fossem órgãos da nossa mente, assim como a gente tem os órgãos do corpo físico. E pra mim também, né, que sou cético, tem exercícios de meditação que você pode sentir os chakras, é bem possível. Então, eu fiz muitos testes, né, só fazendo um comentário aqui, né, todo ser humano nós temos capacidades psíquicas. Dentro da linha espírita, né, é usado o termo mediunidade, mas só para dar um exemplo, você já entrou numa sala de reunião e sentiu que estava aquele clima meio de enterro, aquela coisa pesada que dá quase para sentir? Cientificamente falando, foi o seu campo energético frequencial ressoando e reagindo ao campo daquele ambiente, daquela sala, das pessoas que estão ou estavam ali. Então, o tempo inteiro nós temos trocas energéticas que geram sentimentos, emoções e sensações. Sabe aquela pessoa que você foi direto com a cara dela, ou que você não foi, e você não sabe, abre aspas, o porquê? Ou aquela intuição de mãe, não vai naquela festa, não faz isso, não faz aquilo. Isso é uma capacidade psíquica, ou uma mediunidade. Então todo ser humano é médium. Não é misticismo, é científico. Então nesse sentido, e você pode comprovar por si mesmo, porque uma experiência empírica, ela pode ser replicada e comprovada em diferentes ambientes com as mesmas variáveis, né, um método científico. Mas tem coisa, e aí a gente entra no paradigma, né? A ciência tradicional, ela não vai explicar 100%,
mas na hora que a gente cruza com os saberes filosóficos e espiritualistas, a gente tem uma integração e uma explicação do porquê as coisas são da forma que são. Dito isso, essa ferramenta dos chakras, ela traz um autoconhecimento de dentro para fora. E eu percebi que, através da explicação que eles trazem com os pilares de integração, personalidade, necessidades emocionais, a psicologia evolutiva, trazendo a psicologia evolutiva, nós somos muito mais animais do que a gente se considera. Sou ser humano fodão, né, racional, topo da cadeia alimentar. De fato, só que vou trazer um exemplo da psicologia evolutiva. Um dos maiores medos que existem nas pessoas é o medo de falar em público. Mais fortes em um, menos fortes em outros, mas de fato é um medo bem comum. A explicação da psicologia evolutiva é que pega ali 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, enquanto a gente ainda tem registros históricos, né? Quando o ser humano deixou de ser nômade, descobriu a agricultura, né, as ferramentas e criou as primeiras tribos, foi onde se firmou as primeiras sociedades, né? Aí surgiu os 10 mandamentos como uma forma de regras, né? Pô, não mata o coleguinha, não rouba e tal. A gente tinha que conviver em sociedade, tinha que ter regra. E nesse momento se criou as primeiras cidades, né? Cidades ali com 100, 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas, cidades pequenas, muito diferente do nosso mundo globalizado. E eu precisava ter um cuidado muito grande com a forma na qual eu me expressava em público nesses contextos, porque eu encontrei com um tocho lá na tribo de sei lá onde, 4.000 anos atrás. Aí a gente começou a discutir. Eu tenho uma opinião que vai contra o senso comum e o status quo daquele grupo. A minha chance de ser excluído era muito alta. E se eu for excluído, a minha chance de morrer é grande. Porque aí eu não tenho a proteção do meu grupo e da sociedade. Ou, por exemplo, a chance de você conhecer meus pais, ou a minha avó, ou de eu conhecer sua irmã, de você precisar de mim, ou eu precisar de ti, grupos pequenos, é muito alta. Logo, eu preciso ter muito cuidado para não ofender, para não destoar, porque se eu sou excluído e se eu vou contra o status quo daquela sociedade, a minha chance de sobrevivência diminui, eu posso morrer. Então, o cuidado ao falar em público é um mecanismo de sobrevivência desenvolvido desde milhares de anos atrás. Aonde que está o bug do sistema? Agora, século XXI, 2024, 2025. Eu encontro um tocho na rua, eu não te conheço. Por algum motivo a gente começa a conversar, a gente discorda. Sei lá, se é ultra-direita ou sou ultra-esquerda, a gente entra no debate. Sei lá, eu te ofendo, você me ofende. Cada um vai pro seu lado. Entre aspas, não vai mudar nada na minha vida. Você vai pro seu canto, talvez eu nunca mais te encontre, talvez você nunca mais me encontre, tá tudo certo. Só que o nosso cérebro, ele ainda entende que a opinião do Tocho sobre a minha vida é extremamente importante. Então, se o Tocho não concordar comigo, eu posso morrer, a minha chance de sobrevivência diminui. Não é a realidade, mas o nosso cérebro reptiliano instintivo ainda entende isso. Porque a sociedade ela mudou muito, mas o nosso hardware, o nosso corpo, a nossa biologia, ela não acompanhou essa evolução drástica que a nossa sociedade teve, esse movimento de globalização e etc. Então, o nosso medo de falar em público tem raízes muito profundas na forma como a sociedade era formada milhares de anos atrás. Então, o mundo se atualizou, o nosso cérebro nem tanto. Então, a psicologia evolutiva, por exemplo, é uma vertente que traz explicações lógicas e racionais de comportamentos e crenças que nós temos hoje em dia, que na época eram úteis para a nossa sobrevivência. Hoje em dia, nem tanto. Só que não atualizou. A psicologia evolutiva é uma das bases dessa metodologia, esse foi um exemplo, podia dar vários. Gente, eu adorei isso. Eu nunca tinha escutado essa explicação dessa maneira, entende? Realmente faz total sentido e faz total sentido entender por que muita gente também tem barreira com digital, né? O cara fala, mas eu não vou gravar stories, eu não vou fazer isso. Eu mesmo, né? Ainda tô superando essas barreiras. E aí, quando eu me vejo pensando que alguém podia pensar alguma coisa, eu falo, gente, não faz o menor sentido, essa pessoa não tá nem aí pra mim agora. Eu vou fazer e vou falar, né? Não tem nada a ver. Agora, eu tô curioso como que isso tem relação com a metodologia do Chakra Sapiens. Maravilha. Então, falando do pilar de necessidades emocionais e personalidade, através de estudos e observações, o Chakra Sapiens percebeu que quem são as pessoas mais felizes? É o empresário multimilionário, bilionário? É o padre, o monge que abriu mão de tudo para viver isolado na montanha? É a pessoa extremamente empática que trabalha numa ONG e que doa tudo? É a pessoa ambiciosa? É a pessoa tradicional? É a pessoa muito comunicativa? E a resposta é que depende. Existe o princípio do contexto, né? O Rafael fala muito. Tudo é contextual.
O fato é que o desequilíbrio, ou seja, se eu tenho alguns chakras com mais excesso de energia e outros com menos, independente de quais sejam, naturalmente eu vou tender à infelicidade. E quando eu tenho chakras mais equilibrados, naturalmente eu vou tender a ser uma pessoa mais feliz. E a felicidade ela se manifesta de acordo, e aí vem uma descoberta forte da metodologia, é que nós temos chakras mais predominantes, que têm mais energia. Isso tem uma direta correlação com a nossa personalidade. Pontos fortes, pontos fracos. E um outro detalhe, eu vou dividir em 50% e 50%. 50% coletivo ambiente, 50% individual, trabalho interno. É uma metodologia que me trouxe muitas visões do meu individual, ou seja, da minha personalidade, o que você adapta em questão de trabalho, de ambientes, de relacionamentos à minha pessoa, mas também de ambientes. Então, eu vou um pouco contra, talvez, alguns pseudo-coaches aí que se eu mudar meu mindset, eu mudo tudo e tal. Contexto, depende. Tá certo, mas também tá errado. Em que sentido? Eu posso vir com constelação familiar, com ayahuasca, com terapia TCC cognitiva normal, qualquer coisa. E eu não mudar talvez o meu ambiente, não vai dar tão certo. Da mesma forma, eu posso mudar o meu ambiente para outro país, outra casa, outro emprego, mas se eu não fizer o trabalho interno também, não vai dar muito certo. Então, de novo, a integração. Trabalhar o interno e trabalhar o externo. E o Chakra Sapiens, ele é uma ferramenta que a psicologia evolutiva, ela está muito relacionada com os chakras de baixo, os três primeiros, chakra básico, sacral e plexo solar, eles são chakras um pouco mais animais, um pouco mais egocêntricos, um pouco mais relacionados ao humano de 5, 10 mil anos atrás. E os chakras de cima, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, são chakras mais espirituais, mais racionais. E hoje a gente vive num momento na humanidade que é interessante buscar cada vez mais ser um pouco menos animal, um pouco menos refém dos nossos instintos básicos e biológicos, para integrar, ser um pouco mais espiritual. E aqui, gente, quando eu falo espiritual, não é nenhuma religião, não é nenhum movimento específico. É a descoberta do ser humano como um homem senciente. Não só mais um homem sapiens sapiens, o que sabe, mas o que transcendeu esse conceito de só saber e aplica no seu dia a dia. Aí tem os termos, né? O Homo Sanctum Lights, que alcançou o seu corpo de luz, ou o Homo sei lá o quê. No caso, o Chakra Sapiens é o ser humano baseado nos chakras. É o ser humano que entendeu que é necessário buscar um equilíbrio, é necessário integrar as áreas, todas as ferramentas são válidas, podemos aprender com todos os grupos, todas as filosofias e metodologias orientais e ocidentais têm muito a nos ensinar, e a partir do momento que a gente pega o melhor de cada uma e integra e adapta para o nosso contexto e a nossa realidade, eu consigo construir um mapa um pouco mais lógico e um pouco mais racional do que eu preciso melhorar enquanto indivíduo, se é que eu preciso desenvolver capacidades de se preocupar e ajudar as pessoas, de empatia, que era, por exemplo, o meu caso. Quando eu comecei a entender essa metodologia, eu percebi que o meu frontal e o plexo, que seriam os chakras da pessoa intelectual e ambiciosa, eram muito fortes, mas o meu chakra cardíaco, na época, não era tão forte, então eu precisava trabalhar minha capacidade de empatia, de me conectar e me preocupar genuinamente, de amor próprio, de outras coisas. Eu precisava trabalhar o meu laríngeo, o throat, que é a capacidade de comunicação, de ouvir opiniões diferentes, de expor a minha verdade. Precisava trabalhar o sacral, precisava trabalhar todos os chakras, né? Mas alguns um pouco mais do que outros. Então, para mim, foi um manual prático de como eu poderia evoluir de forma personalizada e adaptada para minha realidade. É uma metodologia que em breve terá disponível mais conteúdos, questionários, entre outras coisas. É importante falar que questionários, independente se seja para essa ou para outras metodologias, a sua autopercepção sobre si mesmo influencia muito no resultado, porque se você está identificado com a persona do que a sociedade e os seus pais esperam de você, você vai, consequentemente, responder talvez algo que não está de acordo com a sua essência. Você falou o termo psiconauta, né, na minha bio, né? O psico vem de alma, mente, espírito, nauta vem de marinheiro, navegador. Então são pessoas, seres que navegam na sua psique para descobrir respostas utilizando tecnologias da consciência. Então hoje eu percebo que para o cargo que eu estou assumindo agora na startup como CEO, toda essa experiência integrativa ela é muito válida, porque ao mesmo tempo eu entendo e gosto muito de marketing, vendas, gosto de vender, principalmente high tickets. O Rafa contou aquele dia, né, no nosso evento, comentário rápido, né?
Uma agência que eu trabalhei, o ticket médio era 2, 3, 4 mil reais, eu coloquei em 10 mil reais. Enfim, eu gosto de valorizar. E não porque eu quero levar vantagem em ninguém. Inclusive, vários clientes tiveram um LTV, né, que é o Lifetime Value, o tempo de vida, gigante, porque é um serviço que gerava resultado. E eu cobrei de fato o valor justo. Isso vem ali de uma relação do meu plexo, de entender como se valorizar e dessa parte de ambição e tal. Mas ao mesmo tempo, quando a gente integra essa visão de, ok, falando de empresas, né? Eu preciso vender, eu preciso ter um marketing consciente, aí é um marketing que eu não vou fazer uma copywriting só para persuadir o sistema límbico e emocional do meu público, eu vou também, porque faz parte. Mas eu vou ir num nível mais profundo, sabe? Eu vou energeticamente, através de um negócio com propósito, conectar com a maneira na qual o meu produto e o meu serviço vai gerar valor para os meus clientes, para a sociedade. No final é o cliente que paga a conta. Então, eu preciso que ele esteja feliz e que o meu produto esteja gerando valor na empresa e na vida dele. Então, tendo isso como perspectiva e visão, e sendo uma pessoa justa e coerente, eu consigo equilibrar, por exemplo, na minha equipe, em ter pessoas que têm chakras predominantes de cada área. Eu vou ali para o setor de Customer Success, Customer Experience, eu vou pegar pessoas naturalmente que talvez tenham um cardíaco mais predominante, porque elas vão ter uma inclinação natural a ajudar mais as pessoas do que, por exemplo, uma pessoa que tem um plexo predominante. Mas o cara do plexo, eu vou pegar ele para colocar na minha equipe de vendas, porque ele vai ter ali aquela confiança necessária na hora de realizar uma venda, olhar no olho do cliente, pegar na mão dele e falar: pode confiar, a gente vai te ajudar, a gente vai entregar o que está sendo prometido. Eu vou pegar uma pessoa, por exemplo, que tem um frontal mais predominante, e eu vou colocar ela talvez numa área de estratégia, de inovação, de criação de produtos, de tecnologia, porque ela vai precisar esmiuçar o detalhe da coisa e entender e inovar. Eu vou pegar, por exemplo, talvez uma pessoa que tem um chakra básico, pessoa tradicional conservadora, para uma área ali um pouco mais operacional, que vai ter que fazer tarefas repetitivas. Ou numa área de gestão, vou pegar a pessoa mais do frontal, a pessoa do laríngeo, também para uma área mais de marketing e vendas. Então, cada um no seu quadrado, vivendo e estando numa experiência, num trabalho que está de acordo com a sua essência, consequentemente a gente tem uma cultura mais harmoniosa, o colaborador ele tende a ser mais satisfeito e feliz, e quando ele está feliz ele entrega mais, então a empresa fatura mais, ela tem uma performance, bate as suas metas, e de novo, sempre trazendo essa visão integrativa. Eu não preciso só ter um ou só ter outro, ou só ter um negócio extremamente meta e bater e foda-se a saúde mental do colaborador e etc. Mas também não é ONG, né? Eu preciso faturar, eu preciso ter lucro, eu preciso crescer e gerar impacto. Então, como que a gente une o melhor desses mundos? Ferramentas como o Chakra Sapiens, eles podem e ajudam muito. Outras ferramentas, quando a gente vai para princípios de liderança consciência, também contribuem muito. Um dos valores do meu negócio, atualmente, que eu vou levar para a startup, é o autoconhecimento. Então, dentro do autoconhecimento eu tenho diversas linhas, vai para o que mais te ressoa, mas o fato é, se desenvolva, entenda quem você é, isso é extremamente importante, quem somos e onde estamos. Quem somos, né, o interno, onde estamos, esse ambiente, planeta Terra, Matrix, sociedade, como que esse jogo funciona, como que você pode hackear ele. E a partir dessa integração de dentro para fora, mas também de fora para dentro, a gente pode levar tanto para os nossos negócios e trabalhos um ambiente mais saudável. A gente já vive numa explosão de problemas mentais como ansiedade, depressão, infelicidade, né? A taxa de turnover em empresas está altíssima, e isso vai porque a sociedade atual ela nos obriga, basicamente, agora falando para líderes e empresários principalmente, a que a gente tenha um olhar um pouco mais humanitário, um pouco mais justo, um pouco mais holístico no significado de olhar de forma integral para várias áreas da vida dos nossos sócios, dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Então, seja a parte emocional, a parte espiritual, e aqui aquém de qualquer movimento, filosofia, doutrina ou religião específica, mas de forma expandida para um ser humano físico e energético que está vivendo um coletivo e uma sociedade onde a gente precisa se integrar, a gente precisa olhar para essas áreas. A gente precisa entender que as pessoas estando mais equilibradas e felizes, a nossa empresa prospera mais, a gente, enquanto empresário, vamos prosperar mais. E criando negócios conscientes e com propósito, conectando com pessoas, por exemplo, através do Clube da Transformação, através de movimentos que saem desse extremo e desse desequilíbrio e vão para o dia a dia, acaba sendo muito importante.
Então eu sou muito feliz de poder falar essas coisas nesse podcast, porque eu vivo um momento nesses últimos meses onde eu me sinto cada vez mais conseguindo de fato na prática integrar Uhum. esses dois mundos, esses dois caminhos que em boa parte da minha vida até então andaram muito separados. Era o leal espiritualidade, que lê vários livros, que vai em imersões de transformação, que usa tecnologias da consciência, chakra sapiens, ayahuasca, constelação familiar, incenso, reiki, outros métodos. Por um outro lado, né, um leal que muita gente que já me conheceu, pô, o leal das vendas, do marketing, da copywriting, dos lançamentos, o cara que tem ideias geniais e estrategista. E poucas pessoas conheciam a integração desses dois lados, esses dois leais que coexistem dentro de um mesmo ser. Então, eu acho que nada é por acaso, né? A nossa sociedade também e o timing antes não favorecia tanto essa integração. Eu, por exemplo, sou vegetariano há quase 4 anos. O meu mentor, o Rafa, que é vegetariano, sei lá, 15, quando ele virou, os médicos falavam que ele ia morrer, que não tinha como. Ele, que já era um cara que falava inglês na época, já estudava materiais de fora que mostravam, não, tá tudo certo, você pode ser vegetariano, você não vai morrer. Suplementa aqui e ali, faz isso e aquilo, mas dá pra ter esse estilo de vida. Então, a gente vive num momento que, por causa dos resultados da nossa cultura atual, que é uma cultura que infelizmente favorece mais o excesso e o desequilíbrio, as pessoas estão entendendo cada vez mais que existem movimentos e ferramentas que nos levam, tanto enquanto indivíduos e CPF, tanto enquanto empresas e CNPJ, para um caminho de mais equilíbrio. E que nesse caminho de mais equilíbrio, onde eu genuinamente me preocupo com as pessoas, me preocupo com os clientes, com os meus colaboradores, com os meus sócios, além da esfera profissional, porque afinal está tudo integrado, eu consigo criar um ambiente que gera mais resultados, que a empresa cresce mais e que principalmente as pessoas são mais equilibradas e felizes. E isso é extremamente importante para que a gente consiga cada vez mais criar uma sociedade que também evolui, porque as pessoas estão uma parte do tempo trabalhando. Então, se a gente traz esse tipo de mindset e ferramentas e metodologias para o ambiente empresarial, incrível. Várias pessoas estão fazendo isso e acho foda. Você é uma delas, o próprio Rafa, que é o mentor que eu comento, o Fernando Manf também, que é um cara incrível que eu conheci, que leva tomadas de decisão, né, a decidologia para as empresas, entre diversas outras pessoas, né, o próprio Rafael Dutra ali, com seus princípios dentro da Elements, uma empresa que está buscando o bilhão, mas crescendo de uma forma mais consciente também. Então eu sou muito feliz de viver numa era onde a gente tem acesso a informações, tecnologias e ferramentas que possibilitam essa integração e essa busca pelo caminho do equilíbrio, né? Lá em casa a senha do Wi-Fi, eu falando a senha do Wi-Fi, mas também é o nome, é caminho do meio. Aham. Porque é o caminho do meio, sabe? Essa filosofia de eu consigo ter o melhor do mundo dos negócios, eu consigo trazer Sim. também a parte espiritual, eu consigo ser científico e eu consigo trazer o viés energético. Então, hoje, diversas pessoas no Ocidente e no Oriente estão trazendo essa integração. Que nós possamos, com muita responsabilidade, ser agentes dessa transformação, como você mesmo fala, né, dentro do clube, para que isso seja levado para a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor e que uma pessoa de cada vez a gente possa se transformar em alguém, em um ser humano melhor, deixando claro que não existe competição com ninguém, né? A competição é comigo mesmo, para eu ser cada dia um pouco melhor. E nessa competição saudável de ser melhor comigo mesmo, poder transbordar também para outras pessoas essa maneira de pensar, viver e agir através das ferramentas, dos conhecimentos, da educação, que a educação ela transforma. Então, você que está assistindo aqui, parabéns por escutar podcasts como esse, que trazem assuntos diferentes, convidados fora da curva, fora da casinha, né, da normose. Eu nunca gostei de ser normal e não ser normal me fez buscar ferramentas que para mim fizeram mais sentido em ter uma vida mais equilibrada e feliz e consequentemente ganhar dinheiro também, isso é importante, mas de uma maneira que não fira princípios éticos, morais e que tem uma frase que um outro mentor, o Leonardo Santana, do Instituto Alfa, traz e que eu vou levar para a vida, e eu levo, é que o tempo de uma vida é muito curto para fazer acordos com a nossa alma que é eterno. Então, negociar princípios e valores
é algo que eu não faço. E a partir do momento que a gente tem esses princípios e valores bem pautados, e a gente entende que, pelo menos na minha perspectiva, existem vidas além do que a gente enxerga aqui nesse plano, além do que a gente está vivendo aqui agora, a gente percebe que é necessário ser mais vigilante sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre a energia que a gente emite para o mundo, porque ela volta. Então, isso norteia a minha visão de vida e fico feliz da oportunidade de compartilhar com quem está aqui até agora escutando um pouco dessa forma de pensar. Que maravilha, meu amigo Leal. Irmão, você é um gênio. E eu não sei se você se deu conta, se foi consciente ou inconscientemente, mas você já desenvolveu grande parte da copy do Clube da Transformação aqui hoje, ao vivo, né? Porque tudo que você falou aqui, grande parte que você falou é exatamente o que a gente acredita e é exatamente o motivo pelo qual nós estamos fazendo tudo que a gente está fazendo aqui, né? O que que a gente acredita? Antes, cuidar das pessoas nas empresas, o autocuidado, era talvez considerado por muitos um luxo. Agora é uma necessidade, né? Não é um luxo. Aliás, nunca foi um luxo, né? Mas agora sim é uma necessidade. Então, se você que está aí nos escutando também ainda tem o paradigma de que é caro se cuidar, é caro participar de uma mentoria do Mastermind, é caro participar de uma comunidade, agora já estou quebrando as objeções, ó. Que é caro você se desenvolver, é muito mais caro você não participar de tudo isso. É caro comer saudável? Talvez em alguns lugares vai ser um pouquinho a mais do que você comer uma comida totalmente industrializada, né, com uma frequência baixa, que pode sair muito mais caro depois, entendeu? O que você vai perder de energia, os remédios você vai ter que tomar depois, tudo que você vai ter que passar vai terminar saindo muito mais caro depois. Então, assim, a gente vive a gente está no meio dessa transformação, né? De um mundo que era só racional, normal, né? Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que dar duro, né? Para um mundo hoje mais espiritual, para um mundo hoje mágico, eu diria. De que sim, se você acessar as pessoas certas, as ferramentas certas, as metodologias certas, você vai conseguir mais resultado com menos esforço. Aí fica a seu critério aí, né, amigo? Se agora, depois de você escutar esse podcast, você vai querer desligar aqui e simplesmente voltar pro seu mundo, né? E continuar vivendo na normose, que o mundo vai querer te puxar para isso, né? Tem gente que vai falar, você tá doido? Ixi, você tá se envolvendo com esse tipo de gente, entendeu? Por quê? Porque a pessoa não vai querer que você cresça, né? Ou se você vai querer realmente vir para esse outro lado, né? Que é o lado que é das pessoas que estão despertando, que estão olhando e falando, não, mas não é, a história não é assim igual todo mundo disse. Né? Igual um dia você descobriu que Papai Noel não existe, você está descobrindo que um monte de coisa que você achava que era normal e que você tinha que fazer daquele jeito não era assim. Né? E um dos papéis que a gente tem aqui no clube é mostrar que existem muitas outras possibilidades. Existem ferramentas. É um grande buffet, onde está tudo ali disponível, né? O Clube da Transformação aqui é esse buffet, onde a gente vai colocar, olha aqui, olha essa galera que existe. Você não precisa usar tudo que o Leal falou aqui, mas se você usou um pedaço do que está aqui e já te serviu, ótimo, né? A gente já trouxe aqui vários profissionais de diversas áreas, né? A gente já trouxe pajé aqui com Tchanás cantando, maravilhoso. Se você se conecta com as medicinas da floresta, ótimo, mas de repente você vai se conectar com a música da floresta. E isso já vai ser uma cura para você. Né? Então, o que a gente vai trazer aqui sim é consciência. É isso que a gente quer trazer aqui. E por isso é que o nosso podcast, nosso movimento chama Sucesso Consciente. E eu sei, Léo, que você já meio que respondeu essa pergunta através de uma comparação, mas eu gostaria que oficialmente você me dissesse o que significa sucesso consciente para você, antes da gente partir para a nossa parte final aqui da nossa celebração aqui do nosso podcast, irmão. Sucesso consciente para mim é poder viver uma vida, e viver uma vida é dedicar o seu tempo e energia a ambientes, trabalhos e pessoas que estão de acordo com a sua essência de uma maneira equilibrada. Então é através do autoconhecimento de dentro para fora eu conseguir atuar de uma maneira aonde isso me satisfaça, que me leve para um propósito maior e que ao mesmo tempo me traga
uma vida harmoniosa, uma vida coerente com a minha personalidade, os meus desafios materiais, espirituais. Então, em sucesso consciente é desenvolver cada vez mais a consciência de quais são as pessoas, ambientes, trabalhos que vão me trazer de maneira individual e personalizado a felicidade que eu busco. Então, isso para mim é o sucesso consciente. Maravilhoso, irmão, maravilhoso. Gente, eu espero que vocês estejam desfrutando aí dessa conexão, porque eu não sei se você sabe, Léo, que aqui a gente não chama de episódio, a gente chama de conexão. Porque para nós uma conexão é mais do que um episódio. E o episódio muitas vezes é uma coisa que está programada ali para acontecer de um jeito, tanto é que aqui a gente não tem roteiro, né? A gente tem aqui, a gente vai num flow, a gente tem um tema, um norte, talvez um caminho a seguir, que a gente vai mudando aqui ao longo da jornada, né? E eu te convido agora, irmão, a gente fechar esse nosso podcast fazendo uma celebração, né? E aqui a gente celebra de um jeito consciente também, né? A Yas vai trazer aqui pra gente. A gente aproveita para agradecer todo mundo que está nos bastidores aqui. A Yas, que não só nos apoia aqui com muitas questões aqui no Clube da Transformação. A Milena, que está aqui junto com a gente hoje. A Josi, né? Acho que até a nossa querida Ana Reino está aqui também hoje prestigiando os Agradecer minha bastidores. namorada Ana Reino, maravilhosa, linda, deusa perfeita. Meu mentor Rafael também, que tá aqui nos bastidores, ou já foi embora, não sei, mas é um cara que eu sou extremamente grato. Muitas das coisas que eu vivo e que eu sei tem um dedo gigantesco dele. Mentores como também o próprio André Diamant, o Leonardo Santana, são pessoas que fizeram uma diferença muito grande na minha caminhada. Eu queria honrá-los, assim como, de novo, minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, são minhas avós, né? E, enfim, toda a minha família no geral, pessoas que tiveram contato comigo, me deram uma criação maravilhosa e me deram a oportunidade de ser quem eu sou e poder estar transbordando essa sabedoria aqui hoje. Também queria agradecer aos mentores, à espiritualidade, aos meus parceiros de negócio. Estou abrindo uma startup em breve, como eu comentei, então se algum dos sócios estiver assistindo aqui, gratidão pela confiança, vou honrar o que vocês estão depositando em mim para construir algo de muito impacto e sucesso. E, no geral, agradecer também a vida, a você, Tocho, Josi, por essa conexão. É só o começo. É isso aí, irmão. Não desligue ainda não, que a gente vai brindar aqui, vai fechar aqui ainda. Então vamos brindar a esse nosso encontro, né? A esse nosso momento. Nossa, bom demais. E essa kombucha foi trazida hoje especialmente pela Dani, que é a fundadora da Bubble Bliss. E ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Agora a gente já promoveu ela a melhor kombucha do planeta. Certo? Então, o Clube da Transformação é um projeto de transformação planetária também. Aliás, ele faz parte do projeto de transformação planetária, né? A gente está a serviço. E o que eu sinto, irmão, é que a gente não se encontrou por acaso, né? Eu quero agradecer muito aí mais uma vez e honrar a sua presença aqui. E o que eu sinto é que a gente se encontrou exatamente para a gente se apoiar. Já me coloco também aqui à disposição para o que você precisar. Sinto também que bom que a sua startup, não sei se pode falar o nome ainda, talvez ainda não, está nascendo já com um propósito, né? Quero acompanhar de perto. Me coloco à disposição também aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem também, né? E é muito bom saber de empresas que já nascem conscientes, né? A gente não precisa desenvolver a consciência, a gente já nasce consciente, né? Então isso é muito bacana, né? E é isso, a nossa bancada aqui, que eu chamo que essa bancada de luz aqui, está disponível aqui para que a gente possa trazer pessoas aqui, conectar as pessoas certas e digitalizar toda essa comunidade que a gente já lançou agora e que já está funcionando, já está acontecendo. E com certeza com a sua ajuda vai ficar mais fácil. E eu me coloco à disposição aqui também para contribuir com o que você precisar aí, irmão. Maravilha, gratidão total por essa oportunidade. Para quem está escutando, meu Instagram é o @lealbusiness também. Pode me seguir lá, eu não sou um cara que posta muito conteúdo. Talvez eu vou começar a postar mais ano que vem, mas vez ou outra tô soltando alguma coisa lá. Quem for de Florianópolis, quiser conectar, manda um direct lá também. Vou estar à disposição para poder contribuir de alguma forma. Novamente, gratidão, meu cara. Agradeço, irmão. E a gente agradece muito a vocês que nos escutaram aí até agora. Esteja você onde estiver, né? Se você tá no carro, se você tá lavando louça, né? É uma maneira ótima escutar podcast lavando louça, porque você, ao invés de ter uma tarefa repetitiva ali, ruim, que a gente não gosta, você tá aprendendo, né? Então, assim, na vida eu aprendi o seguinte, irmão, que a gente tem que parar de reclamar
e passar a transformar, né? As oportunidades, aquilo que a vida nos entrega através dessa alquimia, né, da consciência de transformar aquilo numa coisa boa que a gente possa se desenvolver, né? Então eu quero honrar a sua presença aí com a gente aí também do outro lado, seja no vídeo, seja no áudio, e desejar que você esteja conosco aí em outras conexões e que, se você sentir no seu coração, você esteja conosco aqui também na nossa comunidade no Clube da Transformação, para a gente aprofundar. Vai ter o Chakra Sapiens também lá, né? De alguma maneira esse conteúdo vai chegar ali para a nossa comunidade em outros níveis, e espero encontrar vocês também nos nossos eventos aí do Sucesso Consciente Experience e outros eventos do Clube da Transformação que nós faremos também. Gratidão e até a nossa próxima conexão.